Olá, seja bem-vindo a essa videoaula, onde temos como tema o Ministério da Pregação. Deus tem chamado diversas pessoas para ocuparem um ministério grandioso em sua igreja. Certamente você seja uma dessas pessoas que estará envolvido no Ministério da Pregação. Creio que esse ministério seja um de grande importância para a igreja, pois o mesmo trata da comunicação da Palavra de Deus para o seu povo. O objetivo dessa videoaula é o de te preparar para ser um expositor poderoso da Palavra de Deus, para que assim você possa exercer o ministério da pregação com mais eficácia, levando os seus ouvintes a experimentar o poder santificador e transformador da poderosa Palavra de Deus. Ao concluir essa videoaula, você será capaz de preparar um sermão de maneira coerente, usar os diversos tipos de sermões e expor seu sermão de maneira clara e compreensível. Antes de mais nada, precisamos entender que a pregação bíblica é a exposição da Palavra de Deus e que a mesma é importante para a igreja, pois é a maneira que Deus tem de como falar com o seu povo. Para os apóstolos, a pregação destacava-se como um evento através do qual Deus operava. Pedro, por exemplo, lembrou de seus leitores de que foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra de Deus, viva e permanente. Como foi que a Palavra de Deus afetou a vida deles? Pedro explicou que essa é a palavra que lhes foi anunciada. Em outras palavras, através da pregação, Deus os havia redimido. O apóstolo Paulo também tinha consciência da importância da pregação. O mesmo escrevendo aos Romanos disse: quero que vocês, irmãos, saibam que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher alguns frutos entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Através da palavra pregada, vem um poder muito mais forte do que a palavra escrita. Um fato curioso a respeito da pregação da palavra de Deus é quando o apóstolo escreve aos Tessalonicenses. O mesmo diz que, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar pela volta de Jesus, como resultado da pregação. Tudo isso explica porque Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Podemos então dizer que pregar significa proclamar, anunciar ou exortar. Por isso, todo pregador da palavra de Deus deve conclamar a mensagem com paixão e fervor, a fim de comover o coração dos seus ouvintes, assim como o Senhor Jesus fez ao expor a palavra aos discípulos que estavam a caminho de Emaús e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A respeito da palavra do Senhor e a pregação da mesma, o Dr. Robson, em seu livro sobre pregação bíblica, diz: Deus fala através da Bíblia. É a principal ferramenta de comunicação, mediante a qual ele se dirige aos indivíduos hoje. Através da pregação das Escrituras, Deus se encontra com homens e mulheres e os traz à salvação. Algo que nos enche de reverente admiração quando Deus confronta um indivíduo através da pregação e agarra-o pela alma. Agora, por que se preparar para a pregação? Como a pregação é a exposição da palavra de Deus, o instrumento pelo qual Deus irá usar precisa se preparar. Esse preparo é simplesmente para que o pregador esteja ligado com Deus, sintonizado com o céu. Como o Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de João: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Certamente, a melhor forma de se preparar como pregador seja através de uma vida devocional contínua e significativa. Isso porque o pregador estará tratando de coisas espirituais. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: o homem natural, não espiritual, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, o pregador da palavra de Deus precisa ser espiritual, precisa estar em comunhão com Deus, precisa ter a unção do Espírito Santo. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 87, diz: a pregação do Evangelho é o instrumento escolhido por Deus para a salvação das pessoas. Nosso primeiro trabalho, porém, deve ser colocar o nosso coração em harmonia com Deus. E então estaremos preparados para trabalhar
por outros. O ministério da pregação deve ser caracterizado por santidade e dependência do poder de Deus, não por sua própria habilidade de pregação. O preparo de um sermão é também uma experiência devocional. O pregador precisa colocar em prática pelo menos 4 exercícios espirituais significativos. Esses exercícios podem ser chamados de disciplinas espirituais, como, por exemplo, a leitura da Bíblia, a oração, a meditação e o jejum. Um bom exemplo a respeito da prática dessas disciplinas espirituais era o do Senhor Jesus, como nos é dito no livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Ela diz o seguinte: a infância de Jesus, passada na pobreza, não fora contaminada pelos hábitos artificiais de uma era corrupta. Trabalhando ao banco de carpinteiro, desempenhando as responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta, encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Estudava a palavra de Deus e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário dos seus labores e ir para o campo, a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz da manhã, com hinos de gratidão alegrava as suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Por isso podemos afirmar que são destes momentos devocionais que surgem os melhores sermões. Estudantes de oratória e pregação defendem há séculos que a comunicação eficaz exige um tema único. Os retóricos sustentam tão fortemente esse conceito que praticamente todo o manual dedica algum espaço a um tratamento específico desse princípio. A terminologia pode variar. A ideia central, a proposição, o tema, a proclamação da tese, o pensamento principal, mas o conceito é o mesmo. O discurso eficiente centraliza-se numa só coisa específica, numa ideia central. Por isso, todo sermão deve ter um tema, e esse tema deve ser a ideia que irá permear todo o sermão. Ou seja, as partes do corpo do sermão devem ter um único grande pensamento. Já que a grande ideia deve estar presente em todo o sermão, é bom entendermos que todo o sermão precisa ter uma boa estrutura. A estrutura da qual estou me referindo é mais chamada de esboço. Sendo assim, todo o sermão precisa ter um esboço bem elaborado. A estrutura básica do sermão, ou de um esboço, é o título, a introdução, o corpo, conclusão e apelo. Claro que o título, embora seja importante, o pregador não deve se preocupar com o preparo do mesmo, pois o título, assim como a introdução, a conclusão do sermão, são os últimos itens a serem preparados. A primeira e mais importante parte no preparo do sermão é, de fato, o corpo do mesmo, pois é no corpo do sermão que a grande ideia será trabalhada e o corpo será dividido em tópicos. Um exemplo pode ser extraído do Evangelho de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que fica a divisão correta desse texto bíblico em tópicos? Primeiro, Deus ama o mundo. Segundo, Deus morreu pelo mundo. E terceiro, Deus quer salvar o mundo. Agora, uma divisão errada seria: Deus ama o mundo jaz no maligno, é preciso crer em Deus. Esse tipo de divisão não é coerente com o texto bíblico, pois alguns elementos foram adicionados que não estão presentes no verso que foi lido. Todos os tópicos propostos em uma pregação devem ser originadas da ideia geral e desenvolvidas progressivamente até chegar ao clímax do sermão. As divisões também devem ser uniformes e simétricas. Não pode ter um tópico maior do que outro. Por exemplo, no caso de um sermão de 30 minutos, cada tópico deveria ter no máximo de 6 a 8 minutos de duração, totalizando 24 minutos, somente na parte do corpo. O restante do tempo se divide com a introdução do sermão e a conclusão, juntamente com o apelo. Existe um consenso entre os grandes pregadores que todo o sermão precisa ter pelo menos 4 elementos, que são a leitura do texto bíblico, a explicação do mesmo, ilustração e aplicação. Explicando melhor,
dependendo do tipo de sermão, você deverá ler o texto bíblico, em seguida explicar o texto. Para esse momento, será necessário o uso de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias, os escritos de Ellen White, como também o uso de lições da escola sabatina já estudadas. Após a explicação do texto ou da sentença em que está sendo trabalhado, o ideal é que o mesmo seja melhor esclarecido. E para esse fim, nada melhor do que uma ilustração. As ilustrações auxiliam os ouvintes a entender o que está sendo proposto. Além da explicação, da ilustração, o ideal é que cada tópico tenha uma breve aplicação do assunto, que já foi ilustrado. Essa aplicação erroneamente é feita sempre no final do sermão, mas o ideal é que seja feito à medida que o pregador avance com cada tópico. Ainda falando do corpo do sermão, não podemos deixar de mencionar que de um tópico para o outro precisa ter uma sentença de transição, que normalmente é uma pergunta ou uma frase. No caso do esboço de João 3,16, temos 3 tópicos, que o primeiro é Deus ama o mundo. Esse tópico, segundo já apresentamos, precisa ser explicado, ilustrado e aplicado. Quando terminar a aplicação, o pregador precisa passar para o próximo tópico. Aí é que vem a sentença de transição. Nesse caso, vamos fazer uma pergunta. Qual a maior evidência do amor de Deus para com o mundo? Deus morreu pelo mundo. Aí vem, no caso do segundo tópico, vem a seguinte pergunta. Qual é o resultado final do amor de Deus para com o mundo? Aí, naturalmente, vamos para o terceiro tópico. Deus quer salvar o mundo. Como já mencionado, quando está preparando o sermão, o corpo deve ser a primeira parte a ser elaborado. Depois o título, a introdução e a conclusão. Diferentes tipos de sermão são pregados por experientes pregadores. Os mais conhecidos são o temático, o textual e o expositivo. O sermão temático é aquele cujas divisões principais giram em torno de um tema. Eis o principal motivo desse tipo de sermão, e não diretamente da Bíblia. Isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno de um tema e não de uma passagem específica. Não esqueça que o sermão temático, para ser bíblico, o tema deve ser extraído da Bíblia. Em outras palavras, o pregador determina o assunto que deseja e então busca textos bíblicos para formar as divisões principais que vão apoiar o assunto escolhido. Esse tipo de sermão é útil para sermões doutrinários, programas especiais, mensagens para ocasiões especiais também. Quais são as vantagens de um sermão temático? Primeiro, facilidade no preparo. Segundo, favorecimento na unidade do assunto. Terceiro, alcança os objetivos. Quarto, tem partes diferentes, mas com a linha de raciocínio definida. Exemplo de um sermão temático. O tema seria Amigos de Deus. Esse sermão ele teria, como já apresentado, o corpo dele em 3 tópicos. O primeiro tópico falaríamos sobre Enoque como amigo de Deus. Aí teremos Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao verso 24. O segundo tópico, falaríamos de Noé como amigo de Deus. Poderíamos usar Gênesis 6, verso 9. E o terceiro tópico, Abraão, onde nós faríamos uso do texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 e de Gênesis 15, verso 6. Aí teríamos a conclusão e o apelo. Um outro tipo de sermão é o sermão textual. O sermão textual é aquele cujas divisões principais derivam de um texto bíblico, constituído de uma porção mais ou menos breve da Bíblia. O tema é extraído do próprio texto bíblico, aí é onde vem a grande ideia. O esboço das divisões deve se manter estritamente dentro dos limites do texto. Quais são as orientações que temos a respeito desse tipo de sermão? Primeiro, deve girar em torno de uma única ideia principal da passagem e as divisões principais devem desenvolver a grande ideia. As divisões podem consistir em verdade sugerida pelo texto. As divisões precisam seguir em sequência lógica e cronológica. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, desde que se refiram à ideia principal. Quais são as vantagens desse tipo de sermão? Primeiro, concentra a atenção do auditório em um texto específico da Bíblia. Segundo, ajuda o ouvinte a compreender melhor as ideias relacionadas com o texto. Terceiro, leva a se aproximar mais da palavra de Deus e como estudá-la também. Exemplo de um sermão textual, a entrega total.
Esse sermão está baseado no Salmo 37, verso 5. O texto diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como que seria a divisão do corpo desse sermão? A primeira parte seria entrega sem reservas. A segunda parte, ou o segundo tópico, confiança total, seria o tema. E o terceiro tópico seria resultado especial, e aí viria a conclusão e o apelo. O terceiro tipo de sermão é o expositivo. O sermão expositivo é aquele cujas divisões principais derivam do texto bíblico e consistem em ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. O sermão expositivo, assim como o temático, o textual, gira em torno de um tema, ou seja, de uma ideia. Nesse caso, o tema é extraído do próprio texto bíblico ou vários textos bíblicos. Uma parábola, por exemplo, que comporão uma unidade expositiva. Quais são as vantagens do sermão expositivo? Primeiro, utiliza mais a Bíblia porque busca um maior conhecimento. Transmite a mensagem como foi escrita, alimenta os ouvintes, desenvolve o pregador, pois o mesmo precisará conhecer a Bíblia de maneira mais profunda. Atende às necessidades da igreja, faz uma aplicação mais prática da palavra, além de considerar os dados e a forma e a função do texto. Exemplo de um sermão expositivo. O título é O Leproso Solícito. O texto bíblico para esse sermão está em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. E esse sermão ele pode ser dividido, o corpo no caso, em 4 tópicos. O primeiro tópico seria do verso 40, que tem como título A Súplica de um Leproso. O verso 41 e o verso 42 ficaria como título A Compaixão de Jesus. O terceiro tópico seria do verso 43 ao verso 44, que teria como título Advertências do Salvador. E, concluindo o corpo, o último tópico seria o verso 45, onde nós temos a ânsia do leproso. O sermão, ele se conclui também com o apelo. Uma outra variação do sermão expositivo é através do que se conhece hoje como sermões narrativos, onde o pregador fará uso do texto bíblico, só que na primeira pessoa. E aí ele pode fazer uma exposição, por exemplo, da vida de José, da vida de Davi, ou de algum episódio também da vida de Daniel. Na apresentação do seu sermão, você poderá pregar sem uso de anotações, ou poderá memorizar o seu sermão, ou você pode apresentar o seu sermão lendo um esboço, isso é muito comum, de modo geral, ou usando anotações, que é o método mais comum entre os bons pregadores atualmente. Pregar a palavra de Deus não é algo tão simples quanto se parece, porém também não é difícil quanto parece. Certamente com o preparo necessário e, é claro, aliado à unção e iluminação do Espírito Santo, qualquer servo do Senhor pode transmitir a sua palavra com autoridade e grande poder, alcançando corações aflitos, levando pecadores ao arrependimento e pessoas a um profundo encontro com Deus. Não se esqueça que o sucesso da pregação continua sendo a nossa dependência dele em todos os momentos do preparo do sermão. Para essa videoaula, é necessário que você faça um exercício prático aí mesmo onde você está. Eu gostaria que você escolhesse um tema, fruto de uma grande ideia, de um texto bíblico. Você pode ter um texto já em mente para fazer um sermão expositivo ou até mesmo um sermão textual. E eu gostaria que você se juntasse com algumas pessoas aí próximas de você e fizesse um sermão. Você pode fazer um sermão temático, um sermão textual ou até mesmo um sermão expositivo. Eu gostaria que você fizesse, principalmente dividindo em 3 tópicos principais, levando em conta as transições que existem entre um tópico e o outro, conclusão e apelo. Gostaria que você fizesse isso em grupo, porque assim fazendo seria melhor para o seu aprendizado.